Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito bem-vindos a um polígrafo, como tem sido habitual nas últimas quintas-feiras. Hoje estamos aqui para falar mais um bocadinho convosco, para desmistificarmos aqui um bocadinho da aromaterapia e, acima de tudo, para termos a vossa companhia e para vos ajudar a entrar neste mundo dos óleos essenciais e da aromaterapia. Por aqui hoje para o Odivelas está um dia magnífico, uma primavera maravilhosa que tem um sol lindo, portanto eu acho que isto tem tudo para correr muito bem. Vamos ter um dia fantástico e vamos começar aqui pela nosso polígrafo de hoje. Para quem não me conhece e para quem está a ver pela primeira vez, o meu nome é Marta Silva, sou uma das aromaterapeutas que resolveu juntar-se nessa missão de vir aqui todas as quintas-feiras e em mais alguns dias também, mas neste caso para fazer o polígrafo às quintas-feiras de manhã. Sou aromaterapeuta certificada e a minha missão é ajudar-te a descomplicar a aromaterapia. Mas como eu não podia vir sozinha nesta minha aventura, nesta minha caminhada, trago comigo a Joana e a Kelly. Passa a bola para Olá, ti, Joana. bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Aqui pelo Seixal o dia também está maravilhoso. Eu penso que por Portugal inteiro, creio que é geral. Mas não queremos deixar de ainda mais iluminar o teu dia aqui com um polígrafo e com um tema maravilhoso que vai sair aí e que creio que vocês também vão gostar muito. Portanto, para quem não conhece, eu sou Joana Figueiredo, sou aqui mais uma aromaterapeuta de serviço. Bom dia, Catarina. Hã? Desculpa, estava ali a Catarina a dizer bom dia. Agora bloqueei. Também tenho direito. Claro. Ai, hoje és da escola. Bom dia, bom dia. E pronto, para quem não me conhece, nós estamos aqui as três, assim, a ajudar quem realmente se interessa por estes temas da aromaterapia e dos óleos essenciais, no fundo, para desmistificar aqui um bocadinho esta área e também para ajudar, portanto, pessoas que queiram iniciar na área ou que já tenham iniciado e que queiram realmente uma abordagem diferente e credível para o seu uso dos óleos essenciais com segurança e com confiança. Não é mesmo, Kelly? É sim, senhora. Olá, muito bom dia, eu sou a Kelly. Isto ser a última não tem piada nenhuma, porque nunca tenho muita coisa para dizer. Nhanhanhanha. This is not fun. Bom dia, Sandra, bom dia. Bom dia. Amanhã começam as aulas, nunca saber. Nunca saber. E, portanto, a verdade é esta, juntámos as três com esta missão no coração para te ajudar a usar os teus óleos essenciais, porque temos uma história muito parecida com a tua, pode ser ligeiramente diferente, mas o desafio base está lá e nós não queremos que tu passes... Nós não queremos que a tua caminhada na aromaterapia seja tão difícil quanto foi a nossa. Basicamente, é isto. E como estas meninas já falaram de tudo e já nos disseram tão bem, eu acho que começávamos então o tema de hoje do polígrafo, antes que eu a expulse daqui. Estão a ver? Fica o palco só para mim. Ficas sozinha, queres falar tudo sozinha, Só não é? mim. Tenho a Manix a Star, não é? Claro. Isto está bonito. Daqui a bocado vamos ter aqui nos comentários gente a perguntar se é que a gente anda a cheirar, não é? Que, pá, só coisas boas. Óleos essenciais. Coisas Só boas. óleos essenciais. Só coisas boas, só coisas boas. Então o nosso polígrafo de hoje é livros versus cursos. Quais as vantagens, quais as desvantagens? E antes de nós avançarmos e darmos as nossas opiniões, eu gostava que vocês nos comentassem aí, Catarina, Sandra e as outras pessoas que nos estão aqui a ver, porque sim, eu sei que vocês estão aí a ver. Eu tenho essa Nem informação. vergonha, são muito envergonhadas. Nem bom dia nos dizem. Mas eu gostava que nos dissessem livros versus cursos. Qual é que é a vossa opinião? Qual é que vocês acham que têm? Todos têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Aqui acho que isso não está em questão. Mas aqui em questão da aromaterapia, eu, a Joana e a Marta temos uma opinião muito própria em relação a isso. Mas antes de também partilharmos a nossa, porque isto é mais engraçado se nós partilharmos aqui e também ouvirmos o vosso lado, não é? Para vocês, livros versus cursos, o que é que vos faz lembrar? Quais as primeiras ideias que vos vêm à mente? O que é que procurariam no livro? O que é que procurariam num curso? Porque às vezes tem muito a ver com isto, não é? Que temas é que nós estamos a usar? Que temas é que nós estamos à procura? Que tipo de informação nós estamos
à procura, não é? A Catarina está aqui a dizer que eu acho que pode complementar o outro. Exatamente. Exato. É precisamente isso. Eu acho que não há propriamente grandes contras, nem com um nem com o outro. Há, acima de tudo, diferenças, não é? E características diferentes, mas nem um nem outro pode ser dado como um não, não é? Como nós costumamos dizer aqui no nosso polígrafo, entre o sim e o não. Mas eu acho que cada um tem as suas características e as suas diferenças, e nesse aspecto complementam, sim, podem ser complementas. Claro que algumas características de um livro pode servir mais para umas pessoas e as de um curso pode servir mais para outras, não é? Seja como for, há sempre pronto, aqui há algumas Espaço. particularidades, não é? Que podem ser. E quem nos está para aí ouvir, a Catarina continua aqui a dizer: os livros são bons para consulta e crescimento pessoal, mas o curso é sempre aquele contacto com alguém que nos possa ajudar de uma forma personalizada. Exatamente, não é? Porque, como eu costumo dizer, nós com um livro não podemos falar, não é? Quer dizer, eu às vezes até falo com ele, mas ele não me responde todo, pronto. E o facto de num curso, isto não é uma desvantagem, não é uma característica. Um curso acaba por ser mais interativo, não é? Acaba por dar aqui mais uma interação, porque nós podemos ter aqui uma ajuda de uma forma personalizada num curso que num livro não temos, não é? Concordam, meninas? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Lá está, eu concordo com o que vocês dizem, porque ambos são bons, não é? E têm as suas vantagens. Na minha humilde opinião, eu acho que, portanto, nós também, para efetuarmos um curso, temos que nos guiar por algo, e obviamente nos vamos guiar por livros, por estudos, por várias, supostamente por várias informações credíveis para passarmos a informação, não é? Credível também. Portanto, lá está, sendo que um curso está direcionado para, de uma forma mais, como é que eu hei de explicar? Ou seja, mais condensada, mais específica e também de forma mais facilitada para que as pessoas que não estão dentro da área ou que não têm tanta informação ou tanta, como é que eu hei de dizer? Portanto, tanta... Agora bloqueei. Portanto, não tenham o mesmo nível de estudo, não é, que nós fizemos, ou seja uma forma mais fácil de chegar até a determinadas formas neste caso dos óleos essenciais, ou seja, nós acabamos por escolher portanto, a informação que é necessária para um início, né, do que é necessário para começar a usar os óleos essenciais de uma forma segura e com confiança. Basicamente é isto. O curso vai ajudar-nos a ter essa confiança e não nos sentirmos perdidas, como que num livro, apesar de ser um ótimo apoio, não é? Mas acabamos por nos trazer muita informação que efetivamente é boa, claro, mas um curso acaba por nos facilitar realmente e como mais prático. E como a Catarina diz, acaba também por nos trazer um apoio mais personalizado, de um para um, não é? É diferente, conseguimos estar com uma pessoa que já estudou, que está mais dentro da área e acaba por nos dar uma mão, se assim podemos dizer, a um caso mais específico, por exemplo, não é? Mas eu vejo que ambos têm as suas vantagens, claro. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu efetivamente procuras, não é? Sem dúvida. Se tu estás à procura sobre ler sobre mais um tema, o livro pode ser uma boa companhia, não é? Sem dúvida. E assim, aqui dizer uma coisa, que os melhores conhecimentos estão efetivamente em livros. Aqui a questão é, se tu queres uma aprendizagem rápida, consolidada, prática, de meter logo a mão na massa, então vamos aqui escolher um curso, não é? E há aqui uma coisa que é, e isto está estudado, existe mesmo, se pesquisarem no Google, existe mesmo a piramide da aprendizagem. Olha os meus bits, não é? A pirâmide da aprendizagem fala mesmo isto. Nós só retemos 10% daquilo que lemos. Então, neste caso específico, falando de curso de óleos essenciais e quando falamos de investimento em conhecimento sobre os óleos essenciais e que vocês querem realmente ser confiantes, como nós temos falado, saber o que óleos essenciais usar em cada situação e todos aqueles passos que nós
até falámos na aula de ontem, não é? Do nosso evento, então vamos optar por um curso. Claro. Porquê? Porque, além de lerem, não é? Vou pegar no nosso exemplo do nosso curso. Existe material escrito, existe videoaulas, ou seja, portanto, além de estares a ler, estás a ouvir, Há uma estás a interação. ver, não é? E depois, por exemplo, no nosso caso, no nosso curso, nós temos aulas semanais. A facto de discutires as ideias, não é? A tua capacidade de retenção é É maior. muito maior. Quais é que são os topos de... Para terem ideia, quando nós discutimos ideias entre uns e outros, a capacidade de retenção... Ui, aconteceu A alguma Kelly- coisa. A Kelly deve ter tido Qualquer algum coisa problema na aconteceu do lado internet. do mundo, lá para a Austrália, que aquele ali foi-se embora. Juro que não fui eu. Exatamente. Não fui Nem eu. eu, nem eu, nem eu. Mas Poderia pronto, ser, vamos mas aqui. não fui. Ela, Foi um ato entretanto, de magia. já Está a não, regressar já- à base. Estavas a brincar. Foi-se! Eu ia continuar, mas pronto, se tu chegasse, olha, neste caso, então continuas tu, Kelly. Mas olha, descobrimos uma coisa, mesmo que eu vá à vida, vocês continuam a ficar aqui. Pois é, nós continuamos a Menos lá. mal, menos mal, menos mal. Menos mal, vês? Isto foi só para nós sabermos isso e estarmos É só para descansadas. testarmos. Isto estava tudo combinado. Isto não aconteceu, estava tudo combinado. Como é Claro, óbvio. olha as minhas bochechas vermelhas de combinado. Opa, acontece aos melhores, Kelly. E quem nunca? Não, isto depois de tanta brincadeira a dizer que expulsava a Marta. Tipo, o que é que vai acontecer, não é? Eles querem expulsar. Porque eu falo demais, porque eu pronto. Digo alguma Tu vais coisa. embora. Também. Eu saio antes do tempo, porque eu atiro os meus guiões para trás das costas, querem me expulsar. Pronto. Ai, Mas olha, Deus. E o pronto. feitiço virou-se contra o feiticeiro. É o universo. É o universo. A conspirar Traz sempre contra tudo de ti. volta àquilo que nós Olha, queremos. eu acho que me vou calar e não vou dizer mais. O que é que virá por aí? Pois é. Eu estava a dizer, para terem ideia, quando nós discutimos ideias entre grupo, entre pessoas, não é? E por isso é que fala-se muito, não é? De quando nós lemos um livro, devemos falar sobre aquilo que nós estamos a ler ou estamos a aprender algo novo, mesmo por isso. Para terem ideia, são cerca de 70% de retenção quando nós efetivamente discutimos o tema. Portanto, mais do que ler, que está ali nos 10%, ouvir, se eu não me engano, está ali à volta dos 20%, 30%, mesmo quando o observamos, também está ali por volta dos 20%, 30%. Para terem ideia, só quando nós falamos sobre o assunto, quando nós metemos a mão na massa, é que a nossa taxa de retenção daquele conhecimento é efetivamente alta, não é? E, portanto, quando nós queremos que isto aconteça ou quando nós temos este objetivo, então a nossa opção deve ser um curso, não é? Quando é um tema que nós queremos saber um bocadinho mais, mas que não há aquela, sei lá, urgência, não é? De aprender, saber mais e consolidar e aprender, exatamente, não é? Então, um livro que seja, não é? E é um bocadinho aqui como a Catarina diz, não é quer dizer um ou outro, é complementar, não é? Mas, efetivamente, tem tudo a ver com a urgência que tu tens, neste caso específico, em aprenderes a utilizar os teus óleos essenciais, não é? Exatamente. Até porque o Exatamente. livro também tem muita conotação de ser uma companhia, não é? Porque Exatamente. e acaba por ser quem quer procurar de facto algo mais generalizado, por exemplo, falando de facto sobre o meu TPO essenciais, se eu quero, vou de férias e para me distrair, como é um tema que eu gosto, eu posso levar um livro sobre óleos essenciais, mas eu não estou a procurar nada em concreto, não é? Sim. Que era uma coisa que eu até fazia. Não passaria pela cabeça, portanto, levar as coisas num curso para, enquanto estou de férias, e procurar algo mais objetivo. Não. Ou seja, não são vantagens nem desvantagens, são apenas diferenças, não é? E cada um Exato. tem o seu tempo e cada um tem o seu momento, não é? Portanto, eu acho que um curso acaba por ser um bocadinho mais generalizado e acaba por ter a conotação de uma companhia, não é? E de uma distração nesse sentido, e o curso algo mais prático e mais objetivo, como é que ela dizia, quando nós estamos à procura de algo mais concreto, não é? Quando queremos efetivamente pôr a mão na massa, não é? Normalmente no consolidar. livro os temas são mais generalizados e mais abrangentes e não são tão, pronto, interativos, não é? Pronto, como é óbvio. E acaba por nos trazer aqui uma diferença, porque lá está, dependendo do momento e do objetivo. Eu acho que acima de tudo é um bocadinho isto. Sim, tens uma questão nos livros. Desculpa, diz. Não há problema. Eu só ia dar o meu
a minha opinião relativamente ao que aconteceu comigo, eu acho que a mim traz-me a sensação de consolidação daquilo que realmente eu quero aprender, ou seja, é tudo muito mais estruturado, eu quero aprender isto e efetivamente no curso está lá, está tudo muito mais organizado, estruturado e de forma realmente apta para mim, é feita à nossa medida, está pensado para a pessoa em questão, não é? É como se fosse mais personalizado, não de forma geral, como já o dissemos. Eu vejo benefício nos dois, mas efetivamente o curso, na minha opinião, ajudou-me bastante. Mais do que propriamente... Tens uma coisa, não é? Que é, a maioria dos cursos agora, estamos a falar de cursos online, não é? Portanto, Sim. está tudo ali à distância de um clique. De um clique. Por exemplo, tu estás no teu local de trabalho, que não pode ser o caso da Joana, não é? Mas tu estás no teu local de trabalho e tu não é impensável tu andares com a tua biblioteca toda de livros atrás, na eventualidade de precisares de ler alguma coisa. Exatamente. Mas, num curso, falando de um curso... pelo menos maioritariamente online, tu tens ali uma estrutura, tens ali as aulas divididas, né? Um curso bem estruturado, de fácil acesso, em que tu dizes assim, olha, eu preciso disto, e está ali, é só clicar, e que muitas vezes até conseguimos aceder através dos nossos smartphones, né? Exatamente. O mundo mudou também com a tecnologia, e eu acho que já havia, não é? Eu faço cursos online desde 2016, por aí. Mas eu acho que a pandemia veio... Sim, vai dar aqui um grande avanço. A pandemia vai dar uma grande ajuda nesse sentido e, acima de tudo, vem também abrir a mente da maior parte das pessoas, não é? Porque, pelo menos cá em Portugal, que se calhar aí na Austrália não tanto, Kelly, mas cá em Portugal era uma coisa que ainda não era bem encarada. Acabava por ser um bocadinho desvalorizada. Um curso online acabava por não ter o mesmo valor, a mesma conotação do que se fosse algo presencial, não é? Era mais a questão do se eu for a um sítio, é diferente do que, pronto. Mas de facto não é, Mas isto é muito típico português, porque se tu reparares, Marta, mesmo a nível de trabalho, quem fica a trabalhar em casa parece que não trabalha tanto como se estiver no local de trabalho, e isso o Covid veio ajudar um bocadinho, porque não é verdade de todo, a pessoa acaba até por, se calhar, produzir ainda mais. E vai reeducar também a nossa mente. Vai reeducar, é precisamente isso. No primeiro confinamento cá em Portugal, isto agora nada tem a ver com livros, é apenas um comentário, não é? Com livros não, com o tema em si, falava-se muito e continua-se a falar ainda, mas principalmente no primeiro confinamento falava-se muito, e eu passei por isso, eu fui a prova disso. Eu efetivamente, quando estava a trabalhar, eu saía de casa, tinha o meu horário, fechava a minha porta e vinha-me embora. E quando fiquei em casa, em teletrabalho, durante aqueles primeiros 2 meses do primeiro confinamento, não tinha horário para chegar, não tinha horário para sair. Ou seja, eu estendia o meu horário de trabalho muitas vezes à hora de jantar, muitas vezes às 9, 10 da noite e muitas vezes recebia telefonemas da minha chefia muito fora do meu horário de trabalho, coisa que quando eu estava no meu local físico isso não acontecia. Portanto, eu acho que também veio aqui reeducar a nossa mente, não é? E agora, depois do segundo confinamento, por ter sido tão abusivo nesse sentido, fala-se muito nisso, não é? E acabou por ser assim um tema efetivamente muito falado. Mas o que eu ia dizer era que o Covid, nesse sentido, acabou por vir ajudar-nos, não é? E abrir a mente das pessoas para que percebam que, eu sou sincera, eu por mim prefiro muito mais fazer um curso online porque eu consigo assegurar os meus momentos cá em casa, sou eu que faço a minha gestão, não é? Porque eu sou mãe, mulher, como a maior parte das pessoas, não é? Eu tenho uma filha, tenho um marido, tenho uma casa, não é? E eu consigo nos meus intervalos fazer as minhas coisas enquanto se estivesse fora de casa, não é? No meu local de trabalho não conseguiria assegurar. E consigo estar aqui, como vocês diziam, à distância de um clique, a dar o conforto da nossa casa. Pronto, ou estando do lado de lá, não é? Portanto, ser eu a participar nesse curso. Portanto, eu acho que acaba por ser mais confortável. Eu acho que acaba por ter muitas vantagens nesse sentido. Eu acho que havia uma questão em relação, pegando os cursos, que é, parece que não há tanta interação, ou parece que não há aquela ligação do presencial, pronto. Mas efetivamente nós conseguimos, olhem para nós, não é? Eu estou na Austrália, a Joana está no Seixal, tu estás em Odivelas e nós estamos aqui a falar para o mundo, porque isto não é só para Portugal, estamos a falar para Portugal e para o mundo, não é? Exato. E mais curioso, não é? O facto de ser online, há mais gente que consegue ter acesso, nós conseguimos chegar a mais gente, não é? Exatamente. E a mais lados do mundo. E o nosso objetivo é transmitir, não é? ao máximo de pessoas possível, portanto, e isso é muito mais fácil do que
do que se for uma coisa estática, não é? Desculpa, Kelly. Claro. Sim, não, eu ia dizer exatamente isso, não é? Portanto, feliz, lá está, em todas as situações há sempre pontos positivos, eu acho que destaca-se muito isto, não é? E nós temos aqui um novo olhar sobre os cursos e os cursos especialmente online, não é? E mais do que isso, e, por exemplo, eu falo por mim que estou do outro lado do mundo, não é? É uma companhia também, não é? É uma forma de te conectares com as pessoas, não é? E isso é fantástico. A Catarina está aqui a dizer que concorda plenamente com a Marta e que com ou sem crianças em casa, trabalhar em casa exige realmente, existem muitas distrações e é preciso uma disciplina pessoal muito rigorosa. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu trabalho em casa desde 2015, 2016, mas eu sempre tive necessidade de ter pelo menos a minha secretária. Eu não sou aquele tipo de pessoa, Claro, eu, por exemplo, o meu marido trabalha em casa sentado no sofá e aquilo para mim não dá-me, rebenta-me com a minha produtividade. Não, Sim. uma das coisas que eu uso é, eu tenho a minha secretária, ou mesmo quando estou a fazer um curso, eu podia estar a ouvir as videoaulas sentadas no sofá ou sentada na cama. Não, Eu tenho mas a necessidade de mesa, o de foco é diferente. secretária, de... Sim, sim, sim. Mas pronto, não deixas de ouvir a máquina a apitar, não deixas de ouvir não sei o quê, olha, vou só Há ali sempre estender, não distrações. é? É. Há sempre, há sempre. E a Catarina diz também que, no meu caso, enquanto professora de faixas etárias muito jovens, prefiro o presencial, pois acho que nem as crianças nem os adolescentes em Portugal estão ainda prontos o suficiente Sim. para isso. Isso Sim, viu-se É sim. verdade, quando houve. sim. Isso viu-se, E eu senti falou-se isso na pele quando eu tive as minhas filhas na escola, portanto, em telescola, foi muito complicado. Ainda não estamos preparados para essa. Elas não estão e preparadas. lá está, porque também há muito mais distrações, há muito menos. Não estão, é um bocadinho voltar àquilo que aqui. Primeiro não estão na sala de aula, como a Kelly falava, precisam daquele sítio, não é? É aquele sítio que É. parece que nos traz aqui concentração. Mas lá E está. Mas lá está, Marta, é uma questão de educação a nível de sim, país, claro, porque se tu fores para claro. outro país, todo, a Mas em nível Portugal isso ainda não governamental, é acontece. estruturado para que isso aconteça. Por exemplo, tu aqui é impensável um pai ou uma mãe ter que deixar de trabalhar ou tudo se conjugar para que possa dar apoio em casa a um filho a estudar. É impensável. Claro, Noutro país, claro. isso é possível, não é? É verdade. Se calhar na Austrália é uma coisa completamente diferente em que as crianças se calhar conseguem fazer isso. Agora, no nosso Portugal ainda não conseguimos fazê-lo. A E questão é eles aqui essa. têm uma coisa, pronto, a minha filha está. Quando nós estivemos em confinamento o ano passado, significa vamos equiparar ali ao primeiro ano, não é? À primeira classe. E a questão é, em Portugal tu tens uma educação muito rígida, não é? É. Muito do. Olha, eu vi uma imagem há pouco tempo no Facebook que era vários animais, não é? E, para o teste ser igual para todos, todos vão subir à árvore, não é? O peixe vai subir à árvore. Isso não é possível. Uma coisa que eu sinto muito aqui, e se calhar porque vocês também têm essa mais abertura para esta questão de cursos online e tudo mais, é efetivamente. A escola está adaptada às crianças, não é? Portanto, a Iris esteve em confinamento com uma agenda e com atividades muito adaptadas a ela, não é? E muito. Ok, É tens que fazer isto, personalizada. tens estas fichas, tudo ok, mas tudo muito ligeiro, não é? E eu acompanhei casos em Portugal que os pais estavam loucos com tanta coisa para fazer, não é? É. Horrível. Foi Nós recebemos horrível. uma agenda e era do género, às 11 da manhã tínhamos que fazer uma atividade física e eles deram-nos um site para irmos ver yoga, eles deram-nos montes de coisas, ou só ir lá fora saltar um bocado. Isto estava na agenda deles, não é? Para o São dia. realidades completamente diferentes, Sim, Kelly. Sim, São sim, realidades sim, diferentes. sim. Sim. Mesmo no. Desculpa eu estar agora aqui a partilhar, mas o meu irmão está no Canadá e partilha a mesma coisa. São realidades completamente diferentes. Tem uma preparação para estas situações, pronto, situações que não estão. São situações de emergência, não é? E eles têm uma preparação completamente diferente para estas questões, que nós ainda, eu tenho sempre esperança que realmente as coisas, não é? Que as coisas ainda vão mudar e que realmente estas pessoas que estão no topo do governo vão buscar exemplos e que realmente comecem a mudar e a estruturar a educação de uma forma mais personalizada, que não olhem para as nossas crianças como mais um, ou seja, mas
a questão está aí. O problema A é questão que também. eles não olham para crianças, eles olham para números, não é? E nós temos que ser os Exato, melhores é e nós isso. temos que ser. Eu não sei se tens noção, mas a mão de obra portuguesa está muito bem reconhecida pelo mundo todo. Acho que o único país que nós não somos reconhecidos é mesmo cá. Portugal. Porquê é que será? Entendes? De todos os ramos, nós temos os A melhores galinha da engenheiros, vizinha nós temos sempre os melhor do melhores que a minha. enfermeiros, nós temos os melhores professores, nós somos Tudo. destacados pelo mundo pelas mais diversas profissões. É Eu digo-te verdade. aqui, um português aqui chateia-se e eu olho. O meu marido é uma pessoa muito. É para trabalhar, não é? E é assim tudo muito certinho. Mas mesmo uma pessoa que esteja habituada ao ritmo de trabalho português chega aqui e passa-se. Porque eles realmente vivem a vida, eles trabalham muito, mas eles também vivem a vida, entendes? E E em Portugal não. isso não é assim, não é? Isso não é assim. Mas acho que É nos isso. desviámos aqui um bocadinho. E um bocadinho, foi só um bocadinho, foi só um bocadinho. Sim, Só um mas também bocadinho. eu acho que, de uma maneira geral, estava tudo mais ou menos visto, não é? Sim. Sim, sim. Portanto, livros versus cursos. Terem atenção que depende daquilo que tu queiras atingir, não é? Depende do tipo de informação que tu queiras adquirir. E, efetivamente, um livro é uma companhia, é algo para tu ires lendo, não é? Um curso é algo rápido, prático, que te dá tudo ali à distância de um clique, em que tu tens também a oportunidade de trocar ideias e aprender mais e meter a mão na massa em relação, ou seja, consegues trocar ideias com outras pessoas, não é? Um livro tu lês e lês. Mais interativo, não é? Exatamente, estava-me a faltar a palavra. Há ali mais interação e tu consegues trocar ideias, neste caso com professoras, com formadoras e mesmo com colegas, não é? Porque quem tem experiência de curso, não é? Aprende-se também muito com os colegas e com as dúvidas dos colegas, sim. e é interativo e há ali um experiências, tudo. debate de ideias. E não se esqueçam, quando nós discutimos aquilo que nós estamos a aprender com os outros, nós retemos 70% da informação. Sem dúvida. Catarina, eu concordo com o que estás a dizer. Sim, sem dúvida. A Catarina está-nos aqui a dizer que poderia estar aqui horas a falar sobre o que está errado com a educação em Portugal. Eu, sendo professora de um método alternativo, sinto que os miúdos precisam de sair das cadeiras. Sem dúvida. Ia ser feliz na Austrália. E quem diz os miúdos, diz os adultos, as pessoas têm de deixar de ter medo de arriscar e proporcionar experiências em vez de apenas PowerPoints. Apoio. Estás lá, Catarina, estás lá. É verdade, é verdade. É pena não haver mais como tu. Eu acho que começa a haver, não é? Mas o sistema está tão enraizado que chegas a um ponto ainda que... É difícil. E não dá margem de manobra aos professores, a questão é essa. Não dá margem de manobra, não há como. Já vimos escolas muito... Minha filha tem partes da aula que não era muito feliz porque aí já fala inglês. Olha, eu vou-te dizer assim, línguas é uma calcanhar daqueles. Não. Terias que ir mais para Melbourne, ou mesmo Adelaide, mas onde tens uma grande comunidade de portugueses. De certeza tens de lugar como professora de português, até porque eles aqui, para ter ideia, a Austrália é muito grande e nós somos cerca de 8 mil portugueses aqui, não é nada. Não é nada, né? Somos 8 mil portugueses em toda a Austrália neste momento. E não é assim nada coisa. Mas, efetivamente, acabamos por nos... Nós não é o nosso caso, mas quem escolhe viver sempre no mesmo sítio, normalmente falo perto de certas comunidades. Portanto, Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, têm comunidades portuguesas e isto tem muito sucesso, porque, especialmente os avós, e que já têm cá a terceira geração, não é? E que os miúdos só falam inglês... Iam adorar. Iam adorar, sim. Nós fomos votar à Associação Portuguesa de Vitória, quando estávamos perto de Melbourne, e ficaram impressionados porque os nossos filhos vão falando português. Ok, já arranham, já têm sotaque, mas eles falam português. E nós falamos em português para os miúdos, eles respondem em inglês e há esta interação. E em relação ao inglês, olha, línguas era o meu calcanhar, o meu calcanhar daqueles. Dá-me um livro para estudar, dá-me aromaterapia para estudar, dá-me coisas para entender processo e eu, nerd aqui assumidíssima. Línguas não é o meu forte, pronto, porque eu não posso estudar, não posso compreender, pronto, depois vêm as exceções e, portanto,
E a verdade é que eu não tenho um inglês correto, mas a gente vai sobrevivendo. E há uma coisa, eles são aqui muito multiculturais e a verdade é que a comunidade aceita, não é? Ninguém espera aqui que tu tenhas um inglês, a não ser que tu vás para um cargo, determinados cargos, ninguém espera aqui que tu tenhas um inglês perfeito logo, não é? E as pessoas têm efetivamente paciência que tu desenvolves ali a tua ideia, que tu pensas em português e traduzes em inglês e que ajeites ali a gramática para depois falares e está tudo certo. Portanto, acredito que ia ser muito feliz aqui. Pronto, Catarina. Mas não aceito dica, fazes cá muita falta, ok? Tens que vir para o pé de mim. Tens que vir para o pé de mim. Não. Bem, acho que se calhar avançávamos para contar aqui a quem nos está a ver e a ouvir qual é que é o tema do nosso polígrafo na próxima semana. Meninas, o que é que acham? Contamos? Contamos, sabes o tema? Ai, não me apanham. Então, na próxima quinta-feira, por volta das 10 da manhã, vamos aqui falar sobre aromaterapeutas de Facebook, confiar ou não. É um tema controverso, é um tema delicado, mas que nós somos mulheres de coragem e, portanto, e acima de tudo, para além da nossa missão, que vocês já sabem qual é, nós também queremos mexer neste tema, falar sobre este tema, porque uma das nossas ideias também é educar um bocadinho as pessoas e abrir um bocadinho a mente das pessoas em relação a certos assuntos. Portanto, contamos convosco na próxima quinta-feira, às 10, mas antes disso vamos estar por aqui. Não vamos, Joana? Quando? Vamos. Amanhã? Amanhã. De manhã, à noite. De manhã, exato, de manhã, à noite, a toda a hora. De nós não nos chafam, mas eu acho que elas até gostam. Nós estamos aqui a fazer-nos difíceis, mas elas até gostam. Elas fazem-nos companhia. Então, quer dizer, elas fazem-se difícil porque não conversam connosco, mas depois acabam por nos ir fazer companhia e nós adoramos. Exatamente. Vamos estar de manhã, aqui por volta das 10, qualquer coisa. Um minuto antes, um minuto depois, mas vamos estar aqui pelas 10 para vos falar um bocadinho sobre a aula que vamos dar à noite e falar um bocadinho também da aula que demos na quarta-feira e depois vamos estar aqui, posso partilhar já o tema de... Posso? E vamos falar... Não sei o que vais partilhar, mas podes. Então vamos falar sobre os mitos e fatos na aromaterapia, portanto vai ser um tema muito, muito interessante, não percam. E divertido, não é? E muito divertido. Coisa interativa. Vai ser muito interativo, vai ser uma aula, vai ser a nossa última aula, mas vai ser uma aula muito, muito boa, portanto não percam, de certeza que vão gostar e tragam daí muita, muita vontade de aprender, está bem? Um grande beijinho e até amanhã. E até amanhã. E obrigada pela companhia. Catarina, vou apontar esse tema na nossa lista, está bem? Aulas essenciais para estudar. Será que existem? Vamos ver. Vamos ver. Beijo. Até amanhã. Beijinho. Beijinho.